Boa noite. Em balanço de mandato, vereadora Cláudia Furlaneto relembra ações em defesa dos direitos da mulher. A linguagem inclusiva de gênero, quando chegamos na casa, os crachazinhos dos funcionários, dos servidores, eram ainda no modelo masculino. Festival do Canto Galponeiro deve integrar calendário oficial do município. E acreditamos estar contribuindo com a nossa cultura, com a música gaúcha e com a tradição nossa. SEBS propõe audiência pública para discutir demandas de conselho que representa a pessoa com deficiência. Para tratar especificamente os avanços dos direitos e das políticas sociais e possíveis retrocessos e o quadro que se apresenta. E ainda, Matheus Vespi é o entrevistado de hoje da série com os 21 eleitos ao Parlamento. A última plenária da semana teve a vereadora Cláudia Furlaneto como oradora do Grande Expediente. No espaço de honra da sessão, a parlamentar fez um balanço de mandato. O último Grande Expediente, ele é sempre especial, assim, porque a gente retoma a caminhada. Nós podemos, nesses 30 minutos, apresentar um pouquinho do que nós fizemos, porque fizemos muito. Mostramos alguns projetos de leis, mostramos as indicações. Eu sempre fui uma vereadora que trabalhou com a questão da constitucionalidade. Nunca me preocupei em ser a mãe da criança, porque às vezes a gente apresenta projetos de lei aqui. É comum isso, historicamente na política é isso. Você propõe uma pauta, você quer que essa pauta apareça seu nome. Entretanto, nós vereadores somos limitados a alguns projetos. E eu sempre busquei, então, apresentar projetos que pudessem, de fato, ser aprovados, que pudessem ser executados, e os que não poderiam, que não tinham a constitucionalidade para isso, conversar com o Executivo, que sempre nos recebeu muito bem, sempre acolheu, na medida do possível, as nossas indicações, mesmo iniciando o mandato de oposição ao seu governo. A parlamentar destacou que durante o mandato buscou representar as minorias e tratar de pautas que antes não eram ouvidas no Legislativo. Nós tínhamos um projeto muito bem organizado, que era de representar as pessoas, as entidades e principalmente as comunidades que ainda estão invisíveis na nossa sociedade e que ainda existe em torno delas um certo tabu em defender numa tribuna. Que é o caso da população LGBT, que é o caso da população negra, povos de terreiro, religião matriz africana. São pautas que não são comuns e que não foram discutidas historicamente nesta casa. E eu tive a oportunidade de trazer, os vereadores não precisavam concordar, mas que eles pudessem respeitar. Esta casa é uma casa do povo e o povo é diverso. E essa diversidade a gente tem que compreender e tem que respeitar. Então, esse foi um balanço muito positivo. Algumas coisas que me orgulha muito é a questão da praça com os brinquedos acessíveis lá na Gare, que as nossas crianças com deficiência, nossas crianças cadeirantes, nunca eu estou na militância das pessoas com deficiência há mais de 20 anos e nunca vi as crianças cadeirantes podendo se embalar, podendo brincar num brinquedo onde se arrodeiam, enfim, fazer o que as outras crianças fazem. E hoje a gente pode ver, então isso me deixa muito feliz e me mostra que valeu a pena ter estado aqui. Outro assunto que foi prioridade nas ações da comunista foi a busca pelos direitos da mulher. Ela lamentou o fato de nenhuma candidata ter sido eleita para a 17ª legislatura. A pauta da mulher, ela não poderia ficar fora do nosso projeto político. Uma, porque também, de tempos em tempos, a nossa casa tem uma mulher, né? A Câmara de Vereadores, uma das minhas tristezas é que, além da minha saída, não ficou nenhuma mulher no meu lugar, mas nós deixamos marcas também. Deixamos aí a linguagem inclusiva de gênero. Quando chegamos na casa, os crachazinhos dos funcionários, dos servidores, eram ainda no modelo masculino padrão, ou seja,
Eu sou uma escriturária, mas no meu crachá estava escriturário tal, assessor tal. Então, questões que parecem simples, mas para nós mulheres é importante. O Legislativo aprovou um projeto de lei que insere o Festival Canto Galponeiro no calendário oficial de Passo Fundo. A primeira edição do evento aconteceu em outubro. Foram 3 dias de evento, onde veio pessoas de todo o estado do Rio Grande do Sul, foi um grande movimento para a nossa cidade. Então nós estamos pedindo então que esse projeto, que esse festival seja incluído no calendário de eventos do município, que se torne então efetivo todos os anos, porque nós temos que resgatar essa história nossa, da nossa cultura, do nosso tradicionalismo, né? E essa é uma forma que nós temos de trazer isso, dar esse incentivo aos empresários da iniciativa privada que buscaram essa iniciativa, que deu certo. Então nós queremos que esteja no calendário para que nós possamos então todos os anos ser contemplado aí com a nossa cultura gaúcha. Já era uma necessidade para Passo Fundo, temos um festival de música gaúcha aqui em Passo Fundo. E tivemos essa iniciativa juntamente com um grupo de amigos, o grupo chamado Amigos do Galpão do Gran Palazzo. Iniciamos esse ano, então, 2016, ali em outubro, e acreditamos estar contribuindo com a nossa cultura, com a música gaúcha e com a tradição nossa aqui do nosso estado e realizando esse evento aqui em Passo Fundo, né? Já o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência busca proporcionar e assegurar os direitos desta parcela da população. Pensando nisso, a Comissão de Educação e Bem-Estar Social recebeu o grupo e propôs uma audiência pública. Na audiência, marcada para o dia 2 de dezembro, serão apresentados os avanços já conquistados pelo Conselho. Além disso, a luta para garantir que eles sejam cumpridos e a construção de uma carta serão pautados. Hoje nós recebemos o Conselho e recebemos ofício e já marcamos uma audiência pública para o dia 2 de dezembro, do corrente às 13h30, com término às 16h30, para tratar especificamente os avanços dos direitos e das políticas sociais e possíveis retrocessos e o quadro que se apresenta. E já definimos, vai ser elaborada uma pré-carta aberta à população, que no dia vai ser discutida também, e depois através das SEBs, que vai fazer chegar em todos os poderes, tanto o poder local, o poder estadual e nacional, para que essa política pública possa avançar e as pessoas possam ter seus direitos garantidos. Ainda sobre o documento, o presidente do Comped destaca que o grupo deve contar com a parceria de entidades e outros conselhos da região. A gente está buscando, né, o apoio de toda a comunidade e dos conselhos da região para construir um documento que traduza, né, toda a questão geral aí sobre o que a gente pensa sobre essa garantia dos direitos aí sociais e que cada vez mais possamos avançar e não retroceder nos nossos direitos que historicamente aí a duras penas e com muita luta do segmento viemos conquistando aí ao longo do tempo. A Leão 13 realiza amanhã um cachorro-quente solidário com o objetivo de arrecadar fundos para a festa de Natal. O evento será realizado para 1.500 crianças e adolescentes de 7 bairros da cidade. O cachorro-quente será vendido ao custo de R$ 7,50, das 11 horas da manhã às 3 horas da tarde, na instituição que fica na Rua Paissandu, em frente ao Enave. E depois do intervalo, a gente conversa com Matheus Vespe, vereador eleito para a Câmara Municipal com 2.710 votos. Não perca!
Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa, abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Estamos de volta com mais uma entrevista da série com os eleitos para a Câmara Municipal. Nesta sexta-feira eu converso com Matheus Vesp, do PSDB. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui conversando contigo e com os telespectadores da TV Câmara. Matheus, o senhor foi o vereador mais votado de Passo Fundo, com 2.710 votos. A que se deve, então, esse expressivo apoio popular? Eu acredito que é a percepção da própria população e do eleitorado e que nós precisamos de novos paradigmas e novas posturas com relação à política, não apenas municipal, mas política também no sentido macro político, inclusive com opiniões acerca do cenário nacional. Se nós acompanharmos a mídia, por exemplo, e qualquer noticiário municipal, estadual ou mesmo do cenário nacional irá expor, o comportamento dos políticos está detestável. As pessoas não toleram determinados comportamentos, chegamos assim, podemos dizer, ao fundo do poço. E é por isso que, de certo modo, um distanciamento das pessoas de bem, que não concordam com práticas corruptas, que são muitas vezes costumeiras, é essencial para que nós possamos colocar esperança no coração das pessoas. E eu acredito que essa votação é tão somente crédito de uma postura que eu adotei de defender pautas contrárias a esses comportamentos políticos detestáveis. A sua primeira disputa eleitoral, então, foi pelo Partido Progressista e você mudou, então, optou por mudar pelo PSDB. Comenta, então, um pouco dessa decisão. Por exemplo, quando eu era membro do PP, não concordava, nunca concordei com o apoio do PP ao PT. E, inclusive, isso foi amplamente divulgado nos órgãos de comunicação. O PP foi um dos partidos mais corruptos, envolvidos, inclusive, com o escândalo da Lava Jato. E por não concordar com esse apoio ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que eu optei por ingressar no PSDB, que é o partido que defende o parlamentarismo, que é um modelo de sistema de governo que eu defendo, que eu acho que solucionaria muitos problemas políticos. E é por isso que hoje no PSDB eu me sinto muito à vontade para defender as posições políticas que eu acredito, e não estou aqui, é claro, passando a borracha pelos erros do PSDB, que também devem ser apontados, e se existirem comprovações de que candidatos cometeram atos de corrupção, devem também serem punidos. Então, eu acho que o PSDB, nesse momento, me dá a possibilidade de defender as ideias que o eleitor espera, com, claro, clareza, transparência e postura. O senhor é um dos vereadores, então, que assumem uma vaga na Câmara Municipal pela primeira vez. Como deve ser a sua postura perante os colegas mais jovens e também os mais experientes? Bem, Ana, eu acho que é importante que, quando ingressamos em alguma instituição, nós adotemos um posicionamento de distanciamento de práticas às quais não concordamos. Porque a tendência, quando entramos em algum grupo de pessoas, é que os comportamentos estabelecidos sejam passados a nós. E, de certo modo, nós não consigamos nos diferenciar. Então, é muito importante que, claro, não apenas eu, mas os colegas jovens que têm uma postura diferente e que são as pessoas que já na campanha prometeram uma política nova e diferente, e o eleitor conta com isso, que esses candidatos novos, e aqui não nos pautamos na novidade apenas por idade, mas com questão de ideia, qualificação e técnica, que possam mostrar uma postura de quando ocorrerem fatos contrários àquilo que a população espera, que esses vereadores se posicionem a favor da população, não dos comportamentos que o eleitor não concorda. Matheus, falando então um pouco da sua vida pessoal, você tem 28 anos, advogado, professor universitário, mestre e doutor em Direito Público. Sim, eu sou advogado aqui no município de Passo Fundo, atuo na área trabalhista e previdenciária e também sou professor universitário. Eu concluí o mestrado, o doutorado na área de Direito Público também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Isso me concedeu a possibilidade de me tornar professor nos cursos de Direito das faculdades IMED e João Paulo II, e que inclusive me deu uma ampla gama de contato com diversas pessoas, que eu acho que inclusive dá respaldo para poder fazer um mandato mais técnico, sério, porque nós sabemos, o direito hoje ele atua diretamente na política, e sem um conhecimento mínimo do direito, a política se torna muito provinciana, muito
politiqueira. E eu acho que é exatamente isso que o eleitor está cansado, de ver uma política sem frutos, uma política não eficiente. Nós podemos trabalhar a política de diversos modos abrangentes, atendendo às demandas coletivas, se nós colocarmos um pouco de técnica no processo legislativo. E a sua militância política, ela iniciou de que forma? Foi através, então, de uma influência do seu pai, jornalista Adalto Vespri? Meu pai sempre foi ligado à política, embora nunca tenha concorrido a cargo eletivo, e isso me levou, por participar até de movimentos parlamentaristas no Rio Grande do Sul e dentro da academia, no curso de Direito, a defender essas ideias. E em determinado momento, sendo um estudante de Direito, me coloquei as seguintes dúvidas. O que fazer com o conhecimento jurídico adquirido sobre política? Ou me tornava professor ou me tornava político. Acabei me tornando os dois. Antes mesmo da posse, vocês já estão realizando algumas reuniões, então, com os vereadores eleitos. Como está sendo esse contato inicial com os colegas de parlamento? Eu acho que esse contato inicial está sendo proveitoso, porque é uma troca de experiências e é importante que os vereadores entrem, é claro, em contato antes mesmo de assumirem a posse, porque eu acho que o eleitor não espera que os novos eleitos usem o seguinte argumento: entramos em janeiro e lá vemos o que vamos fazer. Eu acho que não, a gente tem que ter seriedade desde agora e adotar postura com relação àquilo que a gente acha que está certo e aquilo que a gente acha que está errado. Então, esse primeiro contato, é claro, às vezes por algum posicionamento ou outro pode levar a discordância e divergências, que eu acho que é importante salutar para a democracia e é natural, é do processo político esse debate, essa divergência. O eleitor espera que o seu candidato tenha posturas A ou B e eu adotaria as posturas, é claro, que acredito que são corretas e isso levará à concordância de alguns colegas ou à divergência de outros. Com relação, então, às prioridades de mandato, com certeza a Guarda Armada deve ser uma das bandeiras que devem ser defendidas. Sim, Ana, como eu conversei contigo anteriormente, já expus, é importante que nós possamos trazer para dentro do debate político conhecimento técnico. Como também disse, não sou o único que detém esse conhecimento técnico, vários colegas têm pela experiência ou mesmo pela prática jurídica esse conhecimento técnico, seria até arrogância afirmar que eu sou o único que detém esse conhecimento. Mas eu acho que é importante que nós pautemos o debate político pela juridicidade dos temas. Sabemos, por exemplo, que a questão da Guarda Armada é competência do Poder Executivo. Agora, é importantíssimo que os vereadores iniciem a discussão, porque o Poder Executivo ele é o executor das políticas públicas e o representante é o canal de comunicação entre o Executivo e a comunidade. Se o parlamentar não estiver preparado para tecnicamente transmitir os anseios da população e informar ao Executivo quais são os anseios da população, nós ficaremos num diálogo de surdos e é isso que o parlamento não pode ser. Um outro assunto, então, que o senhor deve trazer, então, para a tribuna, a partir da sua posse, é, com certeza, a questão da educação. O senhor defende o turno integral nas escolas? Claro, eu perguntarias até se tu achas que as crianças deveriam ter uma integração total nas suas atividades ou não. Eu creio que sim. Eu acho aquele velho ditado, que é comumente repetido e que gostaria até de salientar: cabeça vazia é a oficina do diabo. Se nós deixarmos as crianças sem atividades e sem inserção na comunidade, nós estaremos abrindo oportunidades para que esse ócio seja utilizado para maus comportamentos. E é por isso que é muito importante que o poder público atue diretamente na educação das crianças, fornecendo alternativas, sejam oficinas culturais, de dança, de música, de educação, mas é muito importante que nós coloquemos alternativas e possibilidades. Eu acho que aí o turno integral seria uma ótima possibilidade. Evidente, nós temos que discutir também a questão do orçamento do município e a capacidade de custear isso e tantas outras propostas que nós temos a intenção de propor, mas eu acho que um dos pontos que nós devemos pautar no nosso debate é iniciar aqui no município de Passo Fundo e na Câmara de Vereadores uma discussão das parcerias público-privadas, que é uma legislação que o município ainda não possui, é uma lei federal que precisa ser adaptada à nossa realidade e que vai possibilitar uma integração do poder público e as suas competências com a iniciativa privada, auxiliando naquilo que pode. E desse modo nós conseguiremos descentralizar muitas atividades que hoje são concentradas no Poder Executivo e que torna até o próprio prefeito refém de muitas demandas. E numa cidade de 200 mil habitantes, esperar que o Poder Público sozinho tome conta de todas as competências é colocar muita fé na administração pública. E isso não é nenhuma mazela afirmar que a própria iniciativa privada pode auxiliar de diversas formas, porque já o faz. Muitas vezes através de convênios, nós sabemos,
E eu acredito que a legislação das parcerias público-privadas irá apenas incrementar e auxiliar para nós termos uma administração mais a favor da sociedade. Matheus, então, para encerrar, quais são as suas expectativas, então, para este primeiro mandato? Eu tenho a expectativa de cumprir até o final com aquilo que me propus, uma política nova, uma política séria e de postura. E eu gostaria de deixar muito claro ao eleitor que conte comigo para manter a mesma postura de seriedade que tinha na campanha. Eu acho que às vezes falta, Ana, aos políticos a capacidade de reflexão daquilo que se propôs e a humildade de reconhecer ao longo do mandato aquilo que está ou não fazendo, de acordo com a vontade do seu eleitor. Então, as expectativas são de cumprir com seriedade, com honestidade e com transparência, principalmente, tudo aquilo que foi proposto, discutindo com a comunidade as propostas de modo técnico, mas simples, para que o eleitor possa compreender a mensagem que nós queremos passar nesses 4 anos de mandato. Matheus Wesp, parabéns então pela sua eleição e muito obrigada pela sua participação no nosso jornal de hoje. Agradeço, Ana, me coloco à disposição para discutir outros temas e um abraço a todos os eleitores e cidadãos de Passo Fundo. Muito obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e um ótimo fim de semana.